praticamente uma liquidação total aqui disso aqui, quebrando essa estrutura anterior. Mas o seguinte, eu acho que isso aqui pode ser inclusive um bear trap, né? Uma armadilha para os ursos que estão querendo mandar o Bitcoin ainda mais para baixo. Mas a questão... E aí, galera do canal, Tony aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre Bitcoin. Quais são os próximos passos aqui para o preço do Bitcoin? Será que a gente já vai sair do bear market agora? Acredito que seja bem difícil, mas enfim, vou falar quais são as minhas expectativas aqui para o preço do Bitcoin, o que é que está acontecendo no mundo que pode influenciar uma alta desse ativo, que é o que eu estou acreditando para esses próximos dias. Primeiro, a gente tem que entender por que o Bitcoin caiu, né? Foi porque a inflação está focando lá nos Estados Unidos. Ligado? A gente tá tendo uma inflação histórica lá nos Estados Unidos. E devido a isso, né, o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central, junto com seus gerentes engravatados, junto com o Joe Biden, perceberam de fato, como se eles não soubessem, que a inflação é sim um problema para a economia de um país. E tanto que agora eles dizem que a inflação é o pior problema, o principal problema que está afetando os Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos. Nesse momento, então, eles começaram a tomar medidas desesperadas para tentar conter a inflação, foi o aumento da taxa de juros. E aumentar a taxa de juros praticamente diminui o crescimento da economia americana. Tanto que tantas empresas de tecnologia, por exemplo, Uber e Tesla, estão começando a demitir milhares e milhares de funcionários, porque não estão dando conta de tudo que está acontecendo lá. E isso se reflete, obviamente, no preço das criptomoedas. Em primeiro ponto, quando a gente entra no bear market, a gente não sai do bear market no dia seguinte. Então faz o quê? Umas 3, 4 semanas que a gente entrou no bear market e a galera já tá falando que a gente vai sair. Eu acho muito difícil. Mas uma coisa que, sem dúvidas, vai influenciar uma alta em curto prazo pro Bitcoin é a diminuição do aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Porque o presidente do Fed também, né, o Jerome Powell, ele falou o seguinte, ele falou, ó, a gente vai aumentar as taxas de juros, porém, se a inflação ela mostrar que recuou, a gente vai dar uma redução nisso. E a gente tem um dado que a inflação dos Estados Unidos, ela deu uma recuada. Não uma recuada muito agressiva, mas uma recuadinha. Isso pode trazer de volta um pouco do incentivo dos investidores para o mercado de risco. Não da maioria, mas certamente dos entusiastas. E com isso, eu acredito que a gente possa ver uma valorização, falando assim, de uma análise mais fundamental sobre o preço do Bitcoin, né? Mas passando aqui para uma análise gráfica do preço do Bitcoin, a gente está acumulando justamente nesse preço que ele tinha chegado lá em 2021, lá no ano passado, de 30 mil dólares. A gente teve praticamente uma liquidação total aqui disso aqui, quebrando essa estrutura anterior. Mas o seguinte, eu acho que isso aqui pode ser inclusive um bear trap, né? Uma armadilha para os ursos que estão querendo mandar o Bitcoin ainda mais para baixo. Mas a questão é que nesse momento agora, sem dúvidas, a gente está formando uma base de preço no Bitcoin, né? Não sei se vai ser a base de preço macro para mandar o preço para 69 mil dólares de novo, não sei, mas eu sei que é uma base de preço que está sendo formada aqui no Bitcoin. Então aqui, ó, nessa região aqui dos 25.500, a gente tem uma base de preço que mandou o preço para cima. E eu não acredito que essa base de preço ela vai ser rompida agora. Eu acredito que o preço do Bitcoin ele tende a romper essa estrutura anterior aqui dos 32 mil dólares. Caso isso venha a acontecer de fato, a gente pode ver movimentos nesse sentido de quebra de estrutura, retração e impulsão, mandando o preço do Bitcoin para cima. E Tony, para cima, até onde? Justamente esse ponto. O ponto que eu acredito que a gente possa ter um take aqui no Bitcoin é nessa região dos 35 mil dólares. 35 mil dólares, 35.100. Eu acredito que a gente possa ter isso nos próximos dias, nas próximas semanas. Por quê? Vocês devem estar olhando assim, mas não sei se vocês perceberam que a gente está no gráfico de um dia, né? Então isso demora para acontecer. Mas passando por um gráfico menor aqui, um gráfico de 4 horas, a gente consegue ver melhor essa acumulação que o mercado está tendo. Olha isso aqui. Quantos dias aqui? Vamos ver quantos dias de acumulação. Quase 30 dias, quase um mês de acumulação no preço do Bitcoin. E uma hora essa acumulação ela vai se apertando toda, que ela vai ter que se expandir. Vai ter um movimento de expansão no preço do ativo e eu acredito que essa expansão seja para cima, mandando o preço do Bitcoin até os 35 mil dólares. Então, o que eu acredito que a gente possa ver aqui no preço do Bitcoin é de fato o rompimento dessa estrutura anterior. Primeiro, dessa estrutura aqui, ele rompendo a estrutura, se você não se posicionar, por exemplo, agora, você pode esperar uma retração depois desse movimento para
se posicionar numa possível base de preço e esperar uma valorização até os 35 mil dólares. Questão de stop. Stop abaixo aqui, ó, nos 29 mil dólares, abaixo desse ponto de estrutura. Porque caso ele venha romper esse ponto de estrutura aqui, ele pode vir romper esse outro ponto de estrutura aqui anterior. Eu acho muito difícil isso acontecer, mas pode, obviamente, acontecer. E se o stop, onde o outro ponto que eu colocaria o stop, eu colocaria o stop aqui abaixo dos 28. Só que essa operação para mim não faria tanto sentido. Por quê? Porque eu iria estar arriscando muito. Operação de duas vezes o tamanho do meu risco não faz sentido para mim. Então eu prefiro deixar o meu stop nessa região dos 29 mil dólares, no qual eu vou ter 4 vezes quase o tamanho do meu risco de retorno. Então faz mais sentido para mim esse tipo de operação aqui, nesse sentido. Tá ligado? Então é isso que eu tô olhando pro preço do Bitcoin nos próximos dias. O que é que tu acha? Tu acha que a gente vai ter uma valorização mesmo no preço do Bitcoin? Deixa aqui no comentário. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte esse vídeo e não esquece de se inscrever aqui no canal para receber cada vez mais conteúdos como esse. Tamo junto, pessoal. É só o começo.